Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que tem financiamento de imóvel. Meu nome é Juan Fórimo, eu sou advogado e hoje eu quero te explicar como é possível aí reduzir em até 30% o valor do seu financiamento, tanto economizando no seu financiamento, quanto até recebendo valores relativos a danos morais e outras devoluções de cobranças indevidas. Então, fica com a gente que eu vou te explicar aqui com meu amigo Dr. Pedro Reco, advogado também, e a gente vai analisar um financiamento para te dar de exemplo o que é possível fazer no seu caso. Doutor Pedro, boa tarde. Boa tarde, doutor Juan, tudo bem? Fico feliz aí pelo convite, né? E vamos explorar um pouquinho mais aí a respeito da revisão de financiamento, efetivamente, né? Hoje os bancos, eles têm fornecido contratos com taxas mais altas, né? Então a gente acaba entrando no ponto de abusividade no contrato de financiamento, ou seja, quando a gente vai fazer um financiamento hoje de imóvel, todo banco ele tem que fornecer uma taxa que esteja alinhada ao que o Banco Central determina, que existe uma regulamentação, né? Então, a partir do momento que eles não cumprem com isso, existe a possibilidade de revisão judicial. Ou seja, com base na taxa que foi colocada do financiamento, as tarifas que colocaram, seguros, entre outras questões que eles adicionam nesse contrato, a gente consegue revisar e muitas das vezes trazer até uma indenização para o cliente. Tá? A gente tem casos práticos no escritório de financiamentos de, por exemplo, R$ 90 mil, que a gente teve um retorno ali de 28 mil do valor total, e uma redução de R$ 80 na parcela, que era uma parcela de 480 reais, se eu não me engano, e ela reduziu ali para 300 e pouquinho. Tá? Então, o que, que acontece? O ideal é que você, quando for fazer um financiamento, você preste atenção nesses pontos. Por mais que o banco não te dê margem para você conversar ou até tentar mudar uma cláusula, você tem sim direito de rever isso. E se não for no momento da aquisição, você pode fazer isso judicialmente posteriormente. Maravilha, doutor. Então, você vê aí, amigo, que num financiamento, no exemplo, né, R$ 90 mil em média, se você baixa R$ 20 mil, você está baixando aí mais de 25% do valor do financiamento, o que vai fazer você terminar de pagar mais cedo e vai também ali, em cima do seu lucro mensal, do que você tem de salário, vai fazer você economizar. Além disso, a parcela também, uma parcela em torno de R$ 500, você bate ela para 450, 400, já faz toda a diferença no longo prazo também. Então, é um ganho que ele vai se somando, não é só no valor total do financiamento, não é só no valor da parcela, mas também no que você recebe de volta. E aí, como o doutor Pedro já explicou, que existem as taxas limite, que são estabelecidas ali pelo Banco Central, e que muitas vezes os bancos acabam ultrapassando essas taxas, ou eles cobram acima da margem de juros, o que às vezes acontece, mas até eles criam outras cobranças que são ali indevidas, seja seguros, seja taxas, e sejam outras capitalizações de juros, não é isso, doutor? Perfeito, doutor Juan. E é muito importante, né, essa questão, porque quando a gente recebe o cliente aqui, a gente faz essa análise mais completa, a gente já passa para o nosso perito, né, contábil, que ele faz toda a revisão desses contratos, e muitas das vezes, creio que 70% das vezes, a gente acaba encontrando essa abusividade. Outro exemplo que a gente tem aqui no escritório é um cliente que chegou com mais ou menos R$ 26 mil de dívida, porque ele estava com 6 parcelas em atraso no banco, do financiamento de imóvel dele, e com essa revisão, a gente conseguiu constatar que, na verdade, o banco devia a ele mais ou menos uns R$ 350. Ou seja, de uma dívida, o cliente chegou com a gente com uma dívida de 26 mil e saiu daqui feliz, porque quem devia a ele efetivamente era o banco. Porque a gente fez uma revisional do contrato completo, obviamente, né? Ingressamos com a ação para desenvolver e chegar numa sentença final, mas o panorama completo é esse, que ele não devia e ele conseguiria sim total esse desconto do banco. Então é isso mesmo, pessoal. Pode ser até o seu caso. E a gente trouxe aqui uma planilha, já um modelo feito pelo contador de análise preliminar, para poder mostrar para vocês mais ou menos como é que acontece esse cálculo, como que a gente identifica essas cobranças abusivas. Então aqui a gente tem um exemplo da Caixa Econômica, é isso, doutor? Isso mesmo. Ali o cálculo que a gente falou, né? O imóvel ali de quase R$ 90 mil, para vocês verem, 87.515, em 360 prestações, na tabela Price, de 456,51. E a gente teve ali a redução dela, se o doutor descer um pouquinho, a gente consegue ver de 456, ficou em torno de R$ 377, quase R$ 80 de diferença no financiamento deste tamanho. Agora, se você possui um financiamento muito maior, duas, três vezes, você pode até meio que multiplicar esse número, porque provavelmente vai ser o que a gente vai alcançar, dependendo da taxa de mercado que você tem fechado no seu contrato.
E além disso, pessoal, essa multiplicação, ela é o que muitas vezes possibilita que, em vez de você estar devendo para o banco está te devendo. Por quê? Porque lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, parágrafo único, salvo engano, a gente tem o quê? Que o consumidor que pagar a mais por questões de cobrança indevida, ele tem a restituição em dobro dos valores. Então, a cada real que eu pago a mais indevidamente para o banco, que ele me cobrou a mais, o banco me devolve R$ 2. Isso, quando você calcula ao longo de 5 anos, por exemplo, você tem ali uma devolução multiplicada por muitas vezes, que pode até quitar o seu contrato. Então, tá aí essa oportunidade, espero que você se interesse, que você possa entrar em contato com a gente e estamos à disposição para tirar as eventuais dúvidas, correto, doutor Pedro? Perfeito, doutor Juan. Assim que o pessoal entrar em contato, conversar, a gente vai sanando dúvida por dúvida, né? Cada um tem uma especificidade, alguma pergunta diferente, a gente consegue responder a todos ali. Maravilha. E aí, no caso de imóveis, cabe apenas a gente salientar. Quais documentos são necessários para efetuar esse cálculo? A gente precisa do contrato de financiamento do imóvel, o contrato ali entre você e o banco, que deu origem a esse financiamento, e também do extrato de evolução da dívida, para a gente ver como está evoluindo sua dívida, como que o banco está te cobrando e como que ele está descontando lá do saldo devedor. Então, o contrato de financiamento você já deve ter guardado, porque você realizou o financiamento e assinou o contrato, recebeu uma cópia, e a evolução da dívida você consegue juntar ao banco. Basta ir até o banco, no caso, se for a Caixa Econômica, ir até o banco, falar com o gerente e solicitar essa cópia do contrato. Então, com esses documentos em mãos, já é possível a gente solicitar ali o cálculo para o nosso contador. Doutor Pedro, mais alguma coisa a acrescentar ao cliente nesse momento? Não, creio que seja mais ou menos isso, né? O panorama a gente já conseguiu passar para eles, explicar. Então, é mais questão ali de dúvidas pontuais que eles vinham ter. Maravilha. Então, fica aqui a oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição. Tem link diretamente para o nosso WhatsApp aqui nos comentários.